Estamos aqui para desfrutar de mais um dia do Alimento Diário, semana 4, sábado. O Lei com Oração fala assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, para a obediência por fé entre todas as nações. Romanos 16, versículo 25 e 26, parte B. Ó Senhor Jesus amado, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, sabemos que o Senhor é poderoso, Senhor. Ó Senhor Jesus, poderoso para nos confirmar, Senhor, segundo o seu evangelho, Senhor. Segundo sua pregação, Senhor. Conforme a revelação, Senhor, do mistério, Senhor. Que outrora era oculto, Senhor, para nós. Mas o Senhor se fez maldito, Senhor, para que esse mistério oculto, Senhor, viesse até nós, Senhor, e passasse a não ser mais oculto, Senhor, e sim aberto, Senhor, de livre acesso para todo aquele que invoca teu nome, Senhor. Ó Senhor Jesus, e para a obediência, Senhor, a obediência da fé, Senhor, de todas as nações, Senhor. Ó Senhor Jesus, como precisamos, Senhor, ser mais obediente na fé, Senhor. Ser mais obediente nos teus desígnios, Senhor. Ser mais obediente no cumprimento da tua palavra e tua vontade, Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Valorizar e praticar. Valorizar é praticar. Hoje continuaremos a ver este versículo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. 2 Timóteo 2,8. Esse versículo fala da ressurreição do Senhor, da sua natureza divina. Louvamos ao Senhor, pois Cristo ressuscitou, conforme lemos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Atos 2:24. E ainda por não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Deus Pai não permitiu que seu santo, seu filho, visse corrupção. A vida de ressurreição do Senhor é incorruptível. Nada pode corrompê-la, pois nela está a incorruptibilidade. Ainda sobre a ressurreição, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. E, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Parece tão simples, mas esse é o evangelho puro. Ele trata da encarnação, da morte e da ressurreição do Senhor. E esse evangelho que devemos pregar às pessoas, mostrando que Deus as ama e quer perdoar seus pecados. Que Cristo morreu por seus pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje, ao crer nele, recebemos a vida divina. Além de ressuscitado dentre os mortos, Jesus Cristo também é o descendente de Davi. Isto se refere à sua humanidade. Jesus é filho de Davi, conforme registrado no Evangelho de Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo,
filho de Davi, filho de Abraão. Esses versículos demonstram claramente a humanidade de Cristo. Em todo o Antigo Testamento foi profetizado que Jesus viria da descendência de Davi. Abre aspas. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? João 7, versículo 42. Vejamos agora o termo, meu evangelho. 2 Timóteo 2,8. Em outra passagem na Epístola aos Romanos, a expressão meu evangelho também é usada por Paulo, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julga os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Paulo foi muito ousado ao afirmar que Deus iria julgar os homens, tomando o evangelho de Paulo como referência, como critério. Ele tinha a convicção de que seu evangelho era o evangelho de Deus. Que possamos também ter tal convicção. Aproveitemos bem o tempo que temos para nos aprofundar na palavra da verdade do evangelho. A fim de nos fundamentar na palavra, temos os livros maravilhosos da editora Árvore da Vida e o Alimento Diário, uma ferramenta preciosa com porções diárias das verdades fundamentais, além da palavra profética. Existe um equilíbrio em cada dia da leitura do alimento diário, uma mescla da palavra fundamental com a palavra profética. Querido leitor, se você for fiel e ler com atenção o espírito de oração, em pouco tempo terá uma boa base da palavra fundamental e a luz da palavra profética, mostrando-lhe a direção para onde o Senhor deseja conduzi-lo. Vejamos outra porção em que Paulo cita, meu evangelho. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, é a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Romanos 16, versículo 25 e 26. Esse evangelho traz consigo a revelação do mistério que estava oculto nos tempos eternos. Valorizemos a palavra profética que nos tem sido ministrada hoje, pois é o verdadeiro evangelho. É um bálsamo para nosso espírito e para nossa alma, dando-nos esperança e mostrando a luz do outro lado do túnel. A noite está tenebrosa e escura, mas a aurora está chegando. A palavra profética é como uma estrela d'alva, nascendo em nosso espírito, como um prenúncio da aurora que se aproxima. Os versículos acima nos mostram que esse meu evangelho é a pregação de Jesus Cristo e que o mistério guardado em silêncio nos tempos eternos se tornou manifesto agora e é dado a conhecer por meio da palavra profética. Hoje estamos vivendo o livro de Apocalipse, a hora de revelar esse mistério à igreja a fim de preparar o avião para o pouso. Que possamos vivenciar o tempo de Apocalipse, não na época da grande tribulação, mas sim no arrebatamento das primícias e do filho varão.
quando poderemos presenciar dos céus, na jornada da parousia do Senhor, todos os eventos que ocorrerão. Paulo também diz que o evangelho anunciado por ele não é segundo o homem, mas ele o recebeu mediante a revelação de Jesus Cristo. Isso está em Gálatas 1, versículo 11 e 12. Temos muito temor e tremor diante do Senhor. Toda vez que ministramos as mensagens, passamos o dia orando com um peso no coração, porque a pressão é muito grande. Quando o encargo é liberado, ficamos mais aliviados. Mas antes disso, o senso de responsabilidade é enorme, pois não queremos falar nossa palavra, e sim o que Deus quer transmitir para a sua igreja hoje. Ó Senhor Jesus, então o evangelho por nós anunciado não é segundo o homem. Ó Senhor Jesus, Deus quer que recebamos esse encargo, como também aconteceu com Paulo, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. 1 Timóteo 1:11. Por isso, ele podia afirmar que o evangelho da glória de Deus, do Deus bendito, era seu evangelho. Que possamos também fazer essa declaração: este meu evangelho, o evangelho que eu vivo, que eu expresso, que eu prego, não só com palavras, mas com minha vida. Quando oro pelas pessoas, praticando posso orar por você, o que sai de mim é este evangelho. Há pouco tempo, fui consultar um cardiologista renomado da Unicamp. Durante a consulta, ao fazer os exames, conversamos bastante. Ele demonstrou muita preocupação pela situação atual e demonstrou certo esgotamento físico e emocional. Ao final da consulta, eu lhe perguntei: posso orar por você? Ele respondeu: claro, por favor, eu preciso de oração. Ali gastei alguns minutos orando por ele. Ele agradeceu muito. Hoje as pessoas estão sobrecarregadas e realmente carentes. Precisamos alcançá-la com o evangelho, do qual fomos encarregados. Pergunta: conforme Romanos 2,16, qual será o critério utilizado pelo Senhor Jesus para julgar os segredos dos homens? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Ó Senhor Jesus amado. Ó Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém por mais essa palavra, né? Palavra de revelação, né? Palavra que me tocou bastante é quando Paulo enfatiza aqui, né? A questão do termo meu evangelho, né? Ele toma esse evangelho para si. Será que nós estamos tomando esse evangelho para si? Hoje as pessoas, elas querem cargo, posição, direito, poder, mas às vezes esquecem de uma só palavra: responsabilidade. Às vezes, irmãos, é o que, lendo esse alimento diário de hoje, precisa em mim ter um pouco mais de responsabilidade pelas coisas do Senhor, deixar as outras coisas em segundo plano e dar primazia à palavra do Senhor. Tomar para mim meu evangelho e ter convicção quando pregar esse evangelho. Porque meu, não por mim, mas por meio da fé do evangelho, segundo a glória do Deus bendito, ao qual fomos encarregados, né? Já se diz esse texto lá em 1 Timóteo 1,11, né? Não segundo a gente, segundo a glória do evangelho do Deus bendito. Ó Senhor Jesus. E outra coisa, irmãos, que
me tocou bastante é quando ele cita aqui, né, que estamos vivenciando o livro de Apocalipse, né, e ele faz uma citação bastante importante, que possamos viver a era do arrebatamento, né, das primícias de o filho varão, e que poderemos, né, presenciar dos céus a jornada, né, dos que ficarão, né? E ele pergunta se você quer viver a época do arrebatamento ou da grande tribulação, né? Então, irmãos, que nós possamos viver a época de Apocalipse no arrebatamento. Aleluia! Que toda a igreja possa ser arrebatada, toda a sua primícia, né? E que corramos, irmãos, para não ficar na segunda parte de Apocalipse, que é a parte de tormenta, de vergonha, dor e sofrimento. Ó Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Tenham todos um ótimo sábado.